Agora o esporte, Carlos Ferreira trazendo aí os assuntos desta quarta. Vamos lá, Ferreira. Seguindo com os pequeninos? Sim, de alguma Depois forma. dos pequeninos, seguimos com os pequeninos. Sim, senhora. O pequenino. Bom dia novamente, Fábio, Márcia, todo Bom mundo. dia. Vamos lá, o futebol com o Remo e Paysandu sempre dividindo as nossas atenções, especialmente numa temporada em que os dois estão na Série B do Campeonato Brasileiro. No caso do Clube do Remo, que viveu uma trajetória muito confortável na competição e agora, depois de 2 derrotas seguidas, sendo a segunda delas para o Paysandu, perdeu o conforto, já vive uma certa apreensão, já tem o alerta ligado e no domingo esse time vai entrar em campo no interior de Minas Gerais, em São João del Rei, jogo contra o Atlético. Vamos lá. A derrota no clássico Repá não é a única coisa que está incomodando os azulinos. O time do Remo está tendo que lidar com a oscilação depois de um início de Série B empolgante. Um sentimento de que a gente estava habituado também a uma coisa muito fora do normal, às vezes nas temporadas, né, que a gente estava 10 jogos sem perder. Então acho que isso também a gente estava mal acostumado, vamos dizer assim. A gente sabe que às vezes acontece durante a temporada algumas oscilações e claro que a gente não quer oscilar num clássico, né? É um jogo diferente, é um jogo que vale mais do que 3 pontos, vale também pela moral com a torcida. Essa oscilação vem diante de vários acontecimentos no clube, como as saídas do executivo de futebol Sérgio Papelin e do técnico Daniel Paulista, tendo a chegada de Marcos Braz e Antônio Oliveira para esses cargos. A gente sabe que foi uma semanas, né, bastante tumultuadas aqui no clube, que teve troca de direção executiva, teve troca de comando técnico, teve um clássico, né, então as últimas 3 semanas foram bastante tumultuadas, mas a gente, como atletas profissionais, né, como profissionais do esporte, a gente tem que ter essa cabeça no lugar. Isso mesmo, Klaus. Cabeça no lugar para assimilar o quanto antes o modelo de trabalho do novo treinador. Antônio Oliveira teve apenas 4 dias de treino na semana passada, antes do clássico. Ele já nos demonstrou, né, como ele gosta de jogar, já mostrou na última semana, mas claro, foi um período curto de tempo também, e a questão do clássico, né, que muda completamente a semana, né, que é uma semana mais de tensão, assim, mais de preparação para o clássico individualmente, né? Mas o Antônio já mostrou como ele gosta de trabalhar, já mostrou como ele gosta da equipe dentro de campo. Depois de 9 rodadas de invencibilidade na Série B, o time azulino vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Desempenho que fez o Leão sair do G4, mas ainda assim seguir perto da zona de acesso à elite do Brasileirão. Mesmo com essas 2 semanas de oscilação que tivemos, a gente não perdeu a distância, não está distante ainda da parte de cima da tabela. Então eu acho que é isso aí que a gente tem que buscar, né? Continuar somando, buscar essa vitória fora de casa para estar lá em cima na tabela. Acho que são 6 pontos também do líder. Então assim, não é uma distância muito grande, a gente vai continuar olhando para cima, o campeonato é longo, mas jogo a jogo a gente tem que somar para continuar a estar lá em cima. O momento agora é deixar a derrota do clássico para trás e focar no próximo desafio, em busca de uma vitória não apenas para curar a ferida do Repá, mas também recolocar o Leão na briga pelo G4. E a missão será contra o Atlético, que está na zona de rebaixamento, mas que vem de vitória por 2-1, fora de casa, diante do Goiás, a atual líder da Série B. O jogo contra a equipe mineira será no domingo, na cidade de São João del Rei. Independente da posição do adversário, como eu falei, a gente tem que entrar com foco total, com força máxima para trazer os 3 pontos de fora e continuar brigando ali em cima na tabela, como a gente tem feito desde o início da competição. Os melhores momentos do Remo na Série B coincidiam com os piores momentos do Atlético, esse próximo adversário. O que ocorre agora? O Remo, eu já disse, vive um momento de apreensão. O Atlético, que é o time que mais tomou gols no campeonato, que está lá na zona do rebaixamento, mas dando sinais de reação, estava jogando em Belo Horizonte, no Estádio Independência, Estádio do América. Voltou para São João del Rei, agora dentro de casa,
tem uma média de público baixíssima, é a pior média de público do campeonato, mas agora jogando em casa e com a vitória sobre o Goiás já vai ter alguma força de público, mas principalmente o Atlético, depois que recebeu o técnico português Rui Duarte, iniciou uma reação, né? Essa reação ficou mais clara na vitória sobre o Goiás, mas, digamos assim, iniciou um processo de ajuste do time e de retomada de força. E é esse Atlético que o Remo vai enfrentar, esse time que dá sinais de ascensão, jogando em São João del Rei. A missão não é simples para o Leão Azul, que, como disse o William Klaus, o Remo precisa muito dessa vitória, não a esta altura, não só pelos 3 pontos, mas também por uma reafirmação. Sim. Está com um novo técnico, está iniciando uma nova etapa, vem de 2 resultados ruins, já está sob uma certa desconfiança, precisa dar uma resposta para a torcida. O jogo é esse, contra o Atlético, domingo, 4 da tarde, lá no interior de Minas. Já o Paysandu está começando a embalar numa onda positiva, de muita esperança. Pois é, pode parecer contraditório, porque o Paysandu está lá na última posição do campeonato, mas emocionalmente, o momento do Paysandu é muito positivo, emocionalmente e fisicamente, justamente onde estavam os 2 maiores problemas do Paysandu, da pior fase da equipe na competição. A reforma que foi feita no time, a mudança na comissão técnica, a resposta com as vitórias sobre o Botafogo e o Remo, isso tudo reabilitou o Paysandu nesses aspectos, emocional e físico. É um time que está competitivo, que está a cada jogo mais confiante e que tem, na segunda-feira, um grande desafio recebendo a Ferroviária, jogo em Belém, no estádio da Curuzu. E dentro desse ambiente dos bicolores, tão positivo, até festivo, aparece a figura de Diogo Oliveira, o atacante que fez o gol da vitória, que virou herói no Repá. Apresentado há 12 dias, Diogo Oliveira não esperava que a sua passagem pelo Paysandu se iniciaria de uma forma tão boa. No clássico, fez o gol da vitória e também celebrou uma conquista da vida. Não esperava que ia ser tão bonito assim, né, no clássico, onde também que eu anunciei a gravidez da minha esposa e foi tudo lindo, maravilhoso. Diogo teve a oportunidade de jogar por conta da lesão de Benítez, mas antes de entrar em campo, estava impressionado com o que via. Quando me chamaram, eu não estava nem prestando atenção, que eu estava vendo a torcida do Papão, estava incrível ali, e quando eu vi ali que o Benítez tinha sofrido a lesão, aí eu fui, aqueci, aí ele voltou, pensei que ele ia conseguir jogar, mas logo depois ele saiu. Aí eu também estava com muita vontade de jogar. E vontade não faltou para os jogadores. Na véspera da partida, uma palestra com Paulo Storani, ex-capitão do BOP, motivou os atletas. No dia do clássico, o mesmo espírito de guerra foi visto no vestiário. É aquela situação, é confiar desconfiando do parceiro. O cara foi atacar a primeira bola lá, fecha a linha, vem os caras do meio para a segunda bola. Irmão, tem que botar o pé na bola. Jogo assim, tem que botar o pé na bola o tempo todo. Quem está aqui desde o começo sabe muito bem o sentimento que ficou depois daquele jogo. O Matheus sabe, que era o nosso goleiro. Todo mundo sabe. Jogadores que saíram machucados depois do jogo. Todo mundo sentiu, rapaziada. Aqui é Paysandu. O que me chamou a atenção foi a união do grupo ali. Todos estavam falando no vestiário, todos estavam concentrados, dava para ver no olhar de cada um que estava todo mundo querendo a vitória. No fim, os bicolores puderam comemorar a segunda vitória na Série B. Porém, é apenas mais um passo na luta contra o rebaixamento. Após 2 dias de folga, o Paysandu se reapresentou nesta terça-feira e tem uma semana inteira de preparação pela frente. O jogo contra a Ferroviária é apenas da segunda. Mas até lá, é importante manter o clima aguerrido dentro do vestiário. Até porque daqui para frente, cada jogo é tratado como uma final. O clima agora, como estava contra o Remo, nós queremos levar para o resto do campeonato, para tentar tirar o Paysandu dessa situação, e creio que vamos tirar sim, se Deus permitir. Certa vez foi perguntado ao Givanildo Oliveira, então técnico do Paysandu, sobre ter um psicólogo na comissão técnica. A resposta dele: psicólogo de jogador é salário em dia.
Bem o estilo de Ivanildo Oliveira, de responder. Muricy Ramalho, certa vez falando sobre questão de motivação de atletas, ele disse, olha, a motivação de atleta é condição de trabalho. Está recebendo em dia, tem toda uma estrutura. Por que a gente ainda tem que fazer trabalho para motivar um atleta desse? Ele já tem que ter sua motivação. A motivação do atleta ou de qualquer pessoa, ela pode ser interna ou externa, né? Por que eu estou dizendo isso? O Paysandu mostrou aí os bastidores da vitória sobre o Remo e mostrou ali uma dinâmica motivacional, mostrou outra dinâmica dos atletas ali no momento deles. Esse trabalho para instigar, para provocar, para mexer com os ânimos, além de toda a consciência, isso também funciona. O que nós vimos do Paysandu contra o Botafogo e contra o Remo foi um time aí o momento da dinâmica, extremamente mobilizado. E depois de todo um sofrimento, de muita pressão, de o elenco ter sofrido baixas com dispensas, né, a chegada de outros jogadores, o Paysandu viveu o que eu diria que foi um grande reboliço. Depois de toda a sequência ruim dentro da competição, de um longo jejum, e do sofrimento emergiu um time muito competitivo nos jogos contra o Botafogo e o Clube do Remo. Está aí o Diogo Oliveira, que tecnicamente é um jogador que tem lá suas limitações, mas que tem, além do tamanhão, tem força e que está vivendo um momento emocionalmente para lá de especial, curtindo muito. Então é isso que faz uma equipe crescer. O outro momento de uma equipe que cresce dessa forma é consistência, para estabilizar. Para o Paysandu ter uma sequência de resultados positivos, ele não pode depender disso que funcionou contra o Botafogo e o Remo, porque isso tem prazo de validade, vai até um determinado momento. O que o Claudinei Oliveira precisa trabalhar agora é a identidade tática desse time, dar consistência para que esse time consiga se impor taticamente. A imposição física, ela funciona pontualmente. Durante toda a competição não vai ser assim. Então, agora o Paysandu busca essa qualificação para ter a condição de vencer com alguma naturalidade daqui para frente. E esse próximo desafio já é na segunda-feira contra a Ferroviária. E agora, Ferreira, o que você traz? Vamos viajar? Vamos. Vamos nessa. O técnico do Remo, Antônio Oliveira, o português, logo na primeira entrevista, na coletiva de apresentação, fez questão de dizer o seguinte: estou trabalhando no estádio onde o meu pai estreou. O pai dele estreou pelo Benfica, num amistoso contra o Remo, em Belém, no Baenão, 1968. 1-1 foi o placar desse jogo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a foto do Antônio Oliveira com o pai dele, Tony Oliveira, que foi um grande jogador lá em Portugal e se tornou também um treinador importante. E o Antônio Oliveira conta, então, que o pai dele, no amistoso Remo e Benfica, nós vamos agora para uma foto seguinte, está aí o Tony, o pai do Antônio Oliveira, com o uniforme do Benfica, né, que em 65 fez o primeiro jogo dele como profissional em Belém, num amistoso contra o Clube do Remo. Então ele ouviu muito o pai comentar sobre o Remo e era uma felicidade, e é uma felicidade para ele hoje estar trabalhando no Remo, no estádio onde o pai dele fez o primeiro jogo como profissional. Vamos para a foto seguinte, porque aí o amoroso do Remo está com o Eusébio do Benfica, e o Eusébio usando a camisa do Remo. Eusébio era, na época, o Pelé da Europa. Foi um cracaço de futebol da seleção portuguesa, do Benfica. O Pelé, inclusive, falou sobre isso quando perguntado quem seria, depois dele, o maior jogador. E ele fez referência ao Eusébio, como fez ao Zico, né? Mas foi um grande craque que esteve em Belém pelo Benfica. E esse jogo foi 1-1. O amoroso, que está ali de branco, fez o gol do Clube do Remo. Ok, contei essa história que foi colocada para nós aqui pelo Antônio Oliveira na apresentação dele. E agora eu vou mostrar que um outro jogador histórico
também estreou no Bainão em outro jogo histórico. Aqui está o time do Santos, que jogou contra o Clube do Remo em 1965. O Santos ganhou esse jogo por 9-4 no Bainão. Naquele jogo, estreou pelo Santos o jogador da foto seguinte aqui, Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira do tricampeonato no México em 1970, foi eleito o melhor lateral direito do mundo em todos os tempos, numa promoção da FIFA. Você vê o tamanho dele, a importância dele. Então, estreia do Carlos Alberto Torres pelo Santos foi naquele amistoso em Belém, na vitória do Santos 9-4, e as fotos seguintes para os azulinos significam muito, né? Ali está o Pelé, recebendo um buquê de flores, com muitas homenagens, ali ainda com a camisa do Santos. A foto seguinte já vai nos mostrar o Pelé usando a camisa do Remo. Ele posou para fotos em meio a todo aquele festejo lá em 1965. 9-4 para o Santos. Quem chuta aí o Pelé no jogo? Quantos gols ele fez? Fez 5? 5, eu pensei em 5 também. Que é isso. Essa informação eu já tinha. Já tinha, né? Mas então eu vou tirar o chapéu para a Fábia. A Fábia acertou. Que no chute chutou Obrigada. muito bem. Chutou uma vez e acertou, tá vendo? Então, o Pelé chutou 5. Pois é, o Pelé precisou chutar 5 5 vezes. vezes. 5 vezes? Muito mais Muito mais do acertou que 5, acertou 5. Tá aí, então, as curiosidades envolvendo o Bainão a partir da história aí do Tony Souza, né, o pai do Antônio Souza, Antônio Oliveira, perdão, técnico do Remo. Antônio Oliveira, né, filha? Vamos estalar o dedo, porque saiu o baú, vem os amadores. Bairro do Jurunas, Belém, abrindo aqui o desfile dos amadores e avançando agora para o Bom Jardim, tri da Copa Imperial de Futsal, Belém. Amigos da Vila São Roberto, Maracanã. O PRFC é do bairro do Souza, Belém. Marrecos Cinquentões de Bragança. Santa Luzia, bairro do Una, Belém. Rodocan de Cametá. Só Amigos, Marituba. Trairão Master, município de Trairão. AVEC da Coab e Coaraci. Fechamos aqui o primeiro tempo dos amadores, dos estáticos ali das fotos, porque agora a gente vai movimentar as redes com o nosso segundo bloco da semana nos gols dos amadores. O primeiro foi ontem, hoje a gente abre com o Alex Nunes do Real Betis lá em Igarapé-Açu. Que golaço, hein? Olha só, no tiro cruzado, aí o soldado Alex fazendo esse golaço. Bastos, do Barca Boa. Seguimos em Igarapé-Açu, né? E o Bastos deixou a marca dele. Mais uma vez, o lance para o gol do goleiro. Chegou a fazer um toque ali na bola, né? E praticamente deu passe para o Bastos, do Barca Boa. O Galinho é do Só para Beber. Igarapé-Açu. O Márcio já pediu vaga no time, né, Márcio? Aí o Galinho deixando a marca, olha só, alguém arrumou ali, ele chegou detonando. Daqui a pouco vai chegar o tira-gosto, né, Márcio? Isso, aí tá bom. Mais um, olha. Mais um do Galinho. Aí ele, de cabeça, guardando na rede. O futebol lá de Igarapé-Açu, sempre muito presente aqui no quadro dos amadores no Bom Dia Pará. E agora quem é que vem? Vem o Henrique, do Palmeiras, Nova Timboteua, do meio da entrada da área, né? Ele dispara e acerta no ângulo. Mais uma vez, o Henrique batendo de canhota e conferindo para o Palmeiras lá em Nova Timboteua. Júnior, Amigos de Oeiras do Pará. Olha aí o Júnior. Recebe na saída do goleiro com facilidade. Ele bate para a rede e sai comemorando ali numa comemoração bem particular, né? Legal. O Caian Pires,
da Escolinha Chute Certo, lá de Bragança. E que chute certo, hein? E a bola é rolada, a potência do chute, Márcio. Além de buscar o endereço certo, ele também mostrou toda a força, toda a potência no chute. Jereba, Seleção Municipal de Portel. Quanta precisão aí na cobrança de falta, hein? É mais uma bola que morre no ângulo, olha só. Tirou da barreira, tirou do goleiro. O goleiro até que voou bem. Voou bem. Mas Voou apenas bem, voou. O Elinho, que foi profissional e agora é presidente do Castanhal, jogando pelo Castanhal golaço, Master, fez essa obra aí, olha só. A bola nem cai no chão. Não, de forma alguma. Grande gol do Elinho. Heitor Delgado, do La Salle Ananindeua. A bola rolada, no drible, saiu da marcação, bateu para a rede. Olha só, como ele sai fácil nesse drible, girando o corpo. O goleiro se apresenta e ele já finaliza. O Manuel Neto, da Escolinha RR, Cidade Nova, Ananindeua. A festa do Manuel. Deram espaço, ele disparou, e aí o goleirinho lá voou em vão. Gol do Manuel Neto, Escolinha RR, lá de Ananindeua. O Mário Gordo, do Sub-20 do Surucuá, Capitão Poço. Olha como ele deita o corpo, não chega a deitar o corpo no ar, mas pega de primeira. E é um grande gol do Mário Gordo, que não é tão gordo assim. Nós estamos agora no interior do Piauí. Vanessa e Nalvinha, lá em Murici das Portelas. E aquela história de bola pro mato, que o jogo de campeonato? Bola pro mato e jogadores pro mato, né? Jogadores pro mato, E né? atletas pro mato, que o jogo de campeonato lá no interior do Piauí, ganhando o gongo. Eu não ouvi o gongo. Pois é, faltou o barulhinho, mas tudo Faltou a bem. sonorização. Mas está Foi meio registrado gongo. aí. Ferreira, fechamos. Daqui a pouquinho você volta. Volto sim. Valeu. Até. Valeu, Ferreira. E a seguir, uma casa... A gente volta com o esporte. Carlos Ferreira por aqui já, com times amadores. Tá fraco hoje o meu, quarta-feira. Vai. Aí, ó, tá vendo? Valeu pela APS, ajuda. amigos para sempre, Sacramento, a Belém. É o segundo tempo dos amadores, agora é o Chapa Quente. Toninho, cabeça branca ali ao centro, o rubro verde de Salinas, em destaque aqui no Bom Dia. O Balieiro Sub-20 é do município de Bagre. Vez do Guri FC de Altamira. Família Quarentão, bairro do Curió, Belém. Juventude, Penhalonga, Vigia. Quarentão de Cachoeira do Arari. O Mesa 14 Futebol Shop é de Santarém Novo, galera da farra. Sempre amigos, Ulianópolis. Será que é? Só faz raiva, bairro da Pedreira, Belém. Muito bem, tá aí, só faz raiva o time que o Carlos Ferreira vai estar escalado, com certeza. Não há a menor dúvida. Vamos lá, Paysandu. Bom, o Paysandu é o seguinte, na segunda-feira recebe a Ferroviária de Araraquara, que está na zona intermediária da classificação no campeonato, que vem de uma vitória sobre o CRB, para enfrentar esse Paysandu que está vivendo um momento de sinais de reação, de muita alegria, de muito entusiasmo, de renovação, e o Paysandu tratando de sair da zona do rebaixamento. Na rodada, a perspectiva é mínima, mas pelo menos sair da última posição, confirmar essa reação, esse novo ciclo que parece estar se instalando no Paysandu, agora sob o comando de Claudinei Oliveira. Então o jogo tem todo esse apelo, jogo na Curuzu, não dá para imaginar outra coisa senão estádio lotado, torcida assanhada, Muita expectativa. Energia lá em cima. Vamos torcer Tem aí isso. para que dê tudo certo. É aquela coisa, né? Tem que pontuar, não olhar muito para os adversários, né? Tem que ir pontuando, Tem enfim. que ganhar. Diminuir a distância distância. de quem está fora da zona do rebaixamento, porque hoje a prioridade é sair da faixa de degola da competição. Exato. E o Remo, fora de casa, aí mais um desafio, né? Com uma perspectiva, já que a gente falou dessa perspectiva do Paysandu, o Remo tem possibilidade real de, na rodada, entrar para o G4, voltar para a zona de acesso, né? Afinal de contas, o Remo está apenas um ponto abaixo do CRB, que é o primeiro time do G4. E é essa a busca do Remo, além do que
se conseguir vencer o Atlético, a essa altura já não é uma missão assim tão pouco difícil, para não dizer que é fácil, tão pouco difícil quanto há bem pouco tempo, quando o Atlético estava muito mal na competição. Agora o Atlético, com o Rui Duarte, o técnico português, dá sinal de reação. O Remo com o seu português, duelo de gajos, em São João del Rei, no domingo à tarde. O Remo, pelo contrário, no caso do Antônio Oliveira, precisa se redimir da derrota no Repá, da derrota para o Atlético Paranaense, se recolocar se reposicionar dentro da competição. Está valendo tudo isso, domingo, 4 da tarde, lá em São João del Rei. O jogo do Paysandu na segunda-feira, à noite, na Curuzu. Ferreira, obrigada. A gente espera amanhã. Fui, tchau. Valeu, Ferreira. Olha só, no dia 20...